Olá, eu espero que tudo seja bom e que tudo esteja bem. Pode entrar, sinta-se em casa. Aqui, o que falamos e fazemos é pelo rei e pelo reino. Você já ouviu aquela frase, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? Então, hoje nós não só vamos falar sobre destino, mas também vamos falar sobre como chegar no destino. Acompanhe comigo a reflexão depois da vinheta, mas antes, você já sabe, dá aquele apoio para nós, dá o seu like, se inscreve nesse canal e compartilha. Ajude esse canal a crescer e abençoe vidas. Envie essa mensagem para alguém que você conhece, seja um missionário, seja uma missionária digital. Roda a vinheta. Pelo Rei e pelo Reino. Bíblia na prática. Teologia para a vida. A nossa reflexão de hoje está baseada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, nos versos 26 e 27. Leia comigo. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu próprio corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. A impressão que eu tenho é que o apóstolo Paulo gostava muito de esportes, porque ele faz diversas vezes nas Sagradas Escrituras analogias com relação a esportes. A coroa, conquistar a coroa, o vencedor, quem corre, quem luta, enfim. Esse é um texto bem claro que a gente percebe essa analogia. Eu adoro analogias, elas são uma ferramenta muito útil para facilitar o entendimento. Nós usamos as analogias para comparar coisas do nosso trabalho, da nossa vida familiar, da nossa carreira, dos nossos estudos. E o apóstolo Paulo está fazendo uma analogia de esportes com relação à sua própria vida. E eu quero aplicar isso nas nossas vidas hoje. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele corre não sem alvo. Ele tem um destino, assim como um corredor de maratona ou de 100 metros rasos, enfim, um atleta que vai participar de uma corrida, ele sabe aonde ele tem que chegar. E só que para ele chegar nesse destino, nessa linha de chegada, ele tem que ter preparação, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter um caminho traçado, ele tem que ter um planejamento e ele tem que saber como chegar até lá. O apóstolo Paulo lhe deixa claro que ele não corre sem alvo, sem meta, sem destino. A minha primeira pergunta que eu quero fazer para você é: como é que estão as suas metas, os seus planos de meta para a vida? Aqui a analogia ela é muito simples, a gente está falando de esportes, de um corredor, de um lutador, alguém que ganha, alguém que perde, um que corre em primeiro lugar, outro que corre em segundo e os demais, um que bate, outro que apanha. É muito binário, é muito objetivo e às vezes nós colocamos isso na nossa rotina profissional, como eu já disse anteriormente, ou na formação acadêmica, nos estudos, na perda de peso, mas eu quero que você pense na sua vida como um todo, principalmente na sua vida com Deus, na sua fé, na sua espiritualidade. Você tem um destino? Você tem uma jornada? Você tem meta? Você tem alvo? Ou você está correndo, como algumas músicas dizem, deixando a vida te levar? Você sabe para onde você vai? A forma como você corre anuncia a palavra de Deus? O apóstolo Paulo, ele deixa muito claro que ele sabe onde ele quer chegar. Mais que isso, não só onde ele quer chegar, mas como ele faz. Porque além de não correr sem alvo, ele não esmurra o ar. Esmurrar o ar e correr sem alvo é a mesma coisa, é trabalhar em vão. É você correr atrás do rabo, como um cachorro que não sai do lugar, gastando energia sem produzir nada. O apóstolo Paulo diz que ele não corre em vão e não esmurra o ar, mas antes ele esmurra o próprio corpo. Uau, isso é ruim? Calma, eu vou te explicar. Correr sem meta e esmurrar o ar é o objetivo, é o onde. Esmurrar o corpo é o como. O nome desse vídeo é Meta e Método. Meta é onde o apóstolo Paulo quer chegar e o método é como ele faz para chegar. E o como a gente faz para atingir as metas é tão importante quanto o que desejamos atingir. Por exemplo, se você pretende emagrecer,
não é só elencar quantos quilos você quer perder, mas o que pretende fazer para perder esse peso. Ou, se você quer falar inglês ou outro idioma qualquer, não é só definir que quer falar inglês em 5 anos, mas o que pretende fazer em 5, em 3, em 2, tá? O que você pretende fazer para atingir a proficiência em um novo idioma. Então, o apóstolo Paulo já nos disse qual é a sua meta: correr tendo um alvo, não esmurrar o ar. E o método: esmurrando o próprio corpo. Por quê? Para que ele não caia naquilo que ele mesmo pregou. Esmurrar o próprio corpo, é óbvio que o apóstolo Paulo está falando no sentido figurado. Ele acabou de usar a analogia de uma luta. Um lutador, 2 lutadores, aliás, lutando, desferindo golpes um no outro, tendo que desviar dos golpes do adversário, vence quem bater mais e apanhar menos. E o apóstolo Paulo diz que ele esmurra o próprio corpo, ou seja, ele reduz o corpo dele à escravidão, como ele disse no texto, para que ele não venha a ser condenado. Qual é o método dele? O método dele é a vigilância, é a atenção, é não se permitir ser dominado pelos impulsos, pelas pulsões. Todos nós estamos suscetíveis à nossa natureza carnal, mas para que nós possamos caminhar nessa jornada de vida com Deus, tendo a glorificação do nome do nosso Senhor como alvo, como meta, que é o objetivo de Paulo no texto, devemos esmurrar o nosso corpo. Não estou dizendo para você sair pela rua se batendo, não. O que eu estou te convidando é: subjugue as suas paixões, os seus desejos carnais, aquilo que te afasta de Deus. Mas isso é tão ruim, isso é tão pesado. Eu sei. Eu não sei quais são as suas lutas, mas eu sei quais são as minhas. Eu não sei exatamente quais eram as lutas do apóstolo Paulo, mas ele sabia quais eram as dele. E ele tomou uma decisão. Ele disse que esmurraria o próprio corpo para que ele não corresse em vão, não esmurrasse o ar. Ou seja, para que ele não chegasse no final da corrida tendo perdido o seu tempo e a sua jornada. Meu convite para você neste vídeo é: reflita sobre o que pode te afastar da sua meta. E qual seria essa meta? Viver de maneira a glorificar o nome de Deus. O que te afasta de Deus? Esmurre o seu próprio corpo. Não literalmente, mas intencionalmente. Seja propositivo, seja intencional, como o apóstolo Paulo foi e nos mostrou nesse texto, para que a sua vida seja intencional e objetiva, para que você tenha uma meta e um método e que a sua vida seja uma exaltação ao nome do nosso Senhor. Se esse vídeo falou ao seu coração, abençoou a sua vida, envia para alguém. Se inscreve nesse canal, que Deus abençoe sua vida pelo Rei e pelo Reino.